Agora começou. Ops, era para começar daqui. Bom, então aqui parte 2 da aula, da segunda aula de história, do dia 14 de maio, tá certo? Bom, então nós falávamos dessa divisão da pré-história, do período anterior à invenção da escrita, e considerando a escrita desenvolvida ali na região entre Mesopotâmia e Egito, certo? Apareceu um barulhinho aqui, se for alguém tentando entrar na sala, vocês botem lá no grupo do WhatsApp, pergunta se alguém está tentando entrar e me avisam, tudo bem? Eu vou seguir aqui a exposição. Bom, então, essa é a divisão mais usada atualmente: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A divisão do período tem né? Cada período tem um nome. E aí, o que define o nome também tem uma razão. Então, a razão aí é a técnica e o material utilizado para fazer ferramenta. O paleolítico é a pedra, que por exemplo, é um instrumento feito de pedra lascada. O neolítico, instrumento feito de pedra polida. E a idade dos metais, instrumentos feitos com o uso de metais. E aí, como é que esses metais são trabalhados? A gente sabe que obviamente, pelo aquecimento de fogo, né? Com o fogo. E o fogo é um capítulo à parte. Lembrando que o fogo ele não é fabricado. O fogo é um elemento da natureza. Então, os grupos humanos aprenderam a dominar o fabrico do fogo, certo? Então, eles aprenderam a dominar o fabrico do fogo para ter fogo no momento que necessitasse. E aprender a dominar o fabrico do fogo foi revolucionário para os grupos, porque o fogo ele é importante para uma série de coisas, para processamento de alimentos, para proteção, para afastamento de animais ferozes, enfim, né? Bom, aí no Paleolítico aqui eu trago uma imagem mostrando o pessoal caminhando, então, para marcar essa questão do nomadismo, né? Também a economia, a forma de sobrevivência, de fonte de alimentação, vem da caça, pesca, coleta de frutos e raízes, ou, como vocês podem ler por aí, tubérculos, né? Tubérculos são alimentos que, na verdade, são raízes, alguns que a gente se alimenta das raízes, como a cenoura, beterraba, entre outros. E quando é esse paleolítico? Esse paleolítico é muito antigo, né? Ele é o período que a gente estuda que é mais antigo de desenvolvimento da humanidade. Existe o paleolítico em todos os lugares? A gente estuda esse período mais antigo ali entre as civilizações mais antigas, que são o Crescente Fétil, pensando no Egito e Mesopotâmia. Por isso que, quando a gente estuda o conceito, aprende por que o conceito tem esse nome. Esse conceito, ele dá nome a um período histórico, a gente precisa também pensar o local. Então, olha só, a gente pensa o nome do conceito, o que significa, a qual período está relacionado e a qual local, tá certo? Aí o Neolítico, ele está relacionado ao desenvolvimento da agricultura e à sedentarização dos grupos. Porque se você está desenvolvendo, está cultivando alimentos, você precisa ficar ali naquele local. A gente já fez essa discussão também. Vocês se lembram? Então, assim, o Neolítico está diretamente relacionado à sedentarização, quer dizer, o Neolítico e a prática da agricultura e criação de animais está diretamente relacionada à sedentarização dos grupos. Essa imagem aí à esquerda, ela traz elementos aí dessa vida mais sedentária, que envolve cultivo de alimentos e criação de animais. A sedentarização dos grupos vai ser o início, o embrião, o gene da formação das primeiras cidades e civilizações, né? Bom, aí o que a gente chama de revolução neolítica? Quer dizer, que conceito é esse? Revolução neolítica? Então, foi alguma revolução que aconteceu no período neolítico. O período neolítico é o período onde as coisas já estavam um pouco mais avançadas, a
técnica para fabricação de ferramenta com as pedras era o polimento das pedras. Que revolução é essa? O que, que foi? Que revolução é essa que aconteceu no Neolítico? Primeiro, o que, que é revolução? Revolução, mudança, transformação, na qual a gente não pode voltar ao que era antes, assim. Ou seja, transformou de tal jeito que eu nunca mais serei a mesma. Transformou de tal jeito que aquele grupo nunca mais será o mesmo. Transformou de tal jeito que aquela sociedade, aquele lugar nunca mais será o mesmo. Voltará, ou nunca mais voltará ao estado anterior. Provavelmente, vocês são jovens, mas será que já aconteceu alguma revolução na vida de vocês? Interrogação e pausa dramática para a gente pensar, vocês pensarem, né? Claro que vai ser mais comum, quando vocês tiverem algumas décadas para frente, isso vai ser mais comum. Nossa, isso foi uma revolução na minha vida, ou seja, transformou de tal jeito que, que eu não voltarei ao que eu era antes, porque isso foi, de fato, muito transformador na minha vida. Então, o que foi essa revolução no Neolítico? Foi justamente a domesticação de plantas e animais. O que é domesticação de planta? O cultivo da planta. Então, por exemplo, ao invés de eu sair por aí caçando e coletando, eu vou plantar e vou começar a moldar, domesticar aquela planta para ela nascer do jeito que eu quero. Ou seja, de lá para cá a gente só vem fazendo isso. A gente já misturou sementes, a gente fez uma série de combinações. Então, o que Ciro Flammarion, que eu trago aqui o trecho dele, e vários outros autores chamam de Revolução Neolítica, é justamente esse desenvolvimento da agricultura, do cultivo e domesticação de plantas e animais. Além do desenvolvimento da cerâmica, polimento da pedra, tecelagem e uma série de outras questões que os autores, tanto o Ciro Flammarion quanto Gordon Childe, chamam de, citados aqui nesse slide, chamam de Revolução Neolítica. Mas será que só eles falam sobre isso? Não. Aí eu trouxe um autor aqui, eu vou dar uma puladinha, porque eu quero falar. Ops, pulei demais, né? Eu quero falar desse autor. Yuval Noah Harari. Esse livro é novo. Esse livro é bem novo. E Harari faz uma breve história da humanidade. O primeiro capítulo é muito interessante, porque ele vem falando, na verdade, assim, ele fala da história da humanidade a partir do sapiens, né? Do Homo sapiens já. Ou seja, do grupo humano ao qual nós pertencemos, assim, da espécie a qual a gente pertence. Apesar de que nós somos, teoricamente, sapiens sapiens. Então é o seguinte, Harari, ele vai falar ele faz uma breve história da humanidade, e no primeiro capítulo ele fala sobre a Revolução Neolítica. Ele vai desconstruir e fazer uma crítica ao que vários autores chamam de Revolução Neolítica. Porque, assim, a Revolução Neolítica, até aqui eu falei para vocês, traz uma ideia de desenvolvimento, avanço, evolução, no sentido crescente, positivo, de transformação para o melhor, no sentido de prática de agricultura, desenvolvimento da agricultura, domesticação de planta, animais, cerâmica. Aí, o que nós vamos fazer? Vocês vão ler esse trecho que Harari fala de Revolução Neolítica, observar a crítica que ele faz e comentar na atividade. Olha que legal. Inclusive, queria dizer para vocês que eu tenho um parente que estuda nos Estados Unidos, ele já está fazendo, começou a universidade, e ele estava lendo esse texto. E nós vamos ter essa mesma experiência. Olha que legal, tá certo? Uma atividade que vai estar disponível hoje à tarde para nós. Eu vou parar aqui, essa segunda parte da gravação, e continuo em minutinhos.